Apenas um complemento aí no canal, né? Que eu vi. Fizeram, depende do comentário contra a minha pessoa, sei lá, do Lincoln Lawyer, né? Não sei se contra a minha pessoa. Fizeram um comentário mostrando um negócio de peixe e tal. Fazem a minha comparação com questão dele, mas eu acho que eu não sou comparável com o animal. Acho que as comparações que fazem com o animal não tem sentido. Então, primeiro ponto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o sujeito lá diz que, até aparece a imagem do peixe, né? Diz assim, não, mas é melhor eventualmente não se ter, é melhor se ter ali uma arma e não se precisar usar do que eventualmente não ter a arma e precisar usar. Tá bom, uma questão de prevenção até interessante. Só que é aquela coisa, no meu caso isso não fazia sentido. Se comparar isso aos mandamentos, eu não poderia fazer. São coisas que já são argumentos de 4 anos atrás. Esses argumentos já não fazem tanto sentido, né? Mas, enfim, de alguma forma foram replicados, né? Então estamos aí para também responder. Talvez não possamos responder tudo, mas a gente pode fazer alguma coisa. Então, e não é verdade. Esse argumento da arma não poderia ser aplicado em relação aos mandamentos, porque inclusive o próprio sujeito diz que a arma, o uso da arma é 100% legal, porque ele teria o direito, acho que ele estava passando direito para quem não poderia usar, mas enfim, ali no seriado, mas o sujeito que estava ajudando ali a personagem principal tinha o uso da arma feito, só que é que tá. Eu até poderia ter também o uso da arma, se nós entendemos os mandamentos como arma. Vamos pensar dessa forma. Só que tem um pequeno problema. Porque eu achava que o uso da arma era ilegal por premissa de fé. Então, para mim, o uso da arma, né, seria 0% legal, ou 100% ilegal. Então, eu não poderia usá-la por uma premissa de fé específica. Eu não entendi que os mandamentos gozavam, nesse caso, de validade específica. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vem uma moça, né? Ali também auxiliar do personagem principal, da personagem principal do seriado, e a moça diz assim, sobre um determinado caso, talvez seja a pessoa, dizendo, não, mas o sujeito primeiro atacou o prédio, ali talvez representando a igreja, né? Atacou o prédio porque você não tinha um sistema de defesa. Bom, isso é uma mentira. Essa daqui é piorzinha porque ela é mentira em vários níveis, né? É que tá, é uma mentira sintética que contém, na verdade, várias mentiras, né? É uma das coisas mais terríveis existentes na humanidade, quando você com poucas palavras consegue já causar uma terrível devastação. Então aqui já começa errado. Primeiro, ele atacou porque não tinha o prédio não tinha proteção. Não, eu não ataquei, eu me defendi outras pessoas contra um prédio que eu achei que tinha proteção, que em algum momento se poderia achar que não tinha proteção, mas na verdade tinha, porque outros argumentos seriam lançados a depois. Então, não tinha proteção, como não tinha proteção se os argumentos foram lançados a depois? E eu respondi um monte, com certeza tinha, e fácil de perceber, desde 2020 eu venho respondendo um monte de coisa. E são argumentos vinculados à igreja, então não tinha proteção, né? Em algum momento você poderia pensar que não, mas ele atacou, não, eu me defendi outras pessoas porque eu tinha sido atacado antes. Aí eu devolvi a igreja que tinha feito os ataques antes, então é mentira que eu ataquei, e afinal é também mentira que no caso não tinha proteção, embora se pudesse achar isso em algum momento, entendo que se poderia achar isso em algum momento, mas esse argumento acabou caindo por terra. Não prosperou o argumento da questão da proteção, inclusive eu fui, justamente, eu achava que tinha proteção, isso foi que a igreja teria proteção, e paulatinamente fui respondendo ponto a ponto dessa proteção que seria, no caso ali, de certa forma, a posterior da igreja, que não eram exatamente os mesmos argumentos levantados no caso até 2019, quando eu saio do ministério, daí passa a ver uma outra cadeia de argumento, né? Um outro cabedal argumentativo, mas isso é feito depois, até 2019. Eu também só estava me defendendo. Depois houve um outro cabedal argumentativo, de repente você achou que a igreja não teria proteção, mas teria, né? Porque em 2020 eu fui atacado. De novo, me defendendo. Então, a dupla falsidade do argumento. E daí, uma complementação desse argumento que eu não estou exatamente lembrado agora. Então, por esse vídeo, fica isso aí, valeu.